Hoje nós vamos falar do resultado gerencial do Banco Paine de 2024. Nós vamos analisar os resultados desse banco e verificar se vale a pena ou não incluí-lo na nossa carteira. Então a gente já observa que o banco teve um lucro líquido de 258 milhões, um crescimento de 43% em relação a dezembro de 2023, um crescimento muito robusto. O ROI do banco, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, cresceu 3,8 pontos percentuais em relação a dezembro de 2023. É um ROI fantástico, um ROI inclusive superior ao do Banco do Brasil, que está com um ROI aqui nos últimos 9 meses de 2024 de 21,5%. Só não peguei o do ano inteiro porque eu estou gravando agora no dia 19 de fevereiro e o banco vai lançar o resultado anual amanhã, no dia 20 de fevereiro. A carteira de crédito de 14,3 bilhões, um crescimento de 49% em relação a 2023, então um crescimento da carteira de crédito muito boa, o que se traduz no lucro futuro. O funding é a quantidade de recurso que o banco pegou emprestado para financiar suas operações, pegou 17,4 bilhões, um crescimento de 37% em relação a dezembro de 23 e conseguiu entregar um retorno superior de 49%, demonstrando a eficiência do banco na alocação de capital. A gente observa que o patrimônio de referência foi de 1,7 bilhões, então é uma small cap, um banco pequeno, mas já apresentou um crescimento do patrimônio em 36% em relação a dezembro de 2023 e o índice de Basileia de 14,5%. Esse índice de Basileia é a quantidade de dinheiro que o banco tem em relação àquilo que ele emprestou. O Banco Central estima uma quantidade mínima de 11% para ser um banco saudável e o índice de Basileia do Banco Paine está superior a 14%, indicando que é um banco que está com uma capacidade de solvência muito boa. Se nós compararmos com o Banco do Brasil, que está apresentando aqui em setembro de 2024, 14,66%. Muito próximo, então, o Banco Paine do Banco do Brasil, que é um banco bem consolidado no mercado brasileiro, um dos melhores bancos que temos na Bolsa de Valores brasileira. E o Banco Paine está com um índice de Basileia muito parecido. É importante dizer que a Moody's elevou o banco a um rate de A, que é uma perspectiva estável, um grau de investimento. Vamos analisar agora a carteira de crédito corporativo, ou seja, a carteira de crédito que o banco empresta para empresas. Essa carteira de crédito foi de 5,9 bilhões em dezembro de 2024 e essa carteira ela tem crescido bastante com o contínuo foco em operações estruturadas e colateralizadas. Isso é muito importante. Colateralizadas significa que é um empréstimo com garantias, ou seja, é um empréstimo onde o banco tem um risco de crédito extremamente reduzido. Uma outra área do banco também muito importante é a mesa de clientes, onde eles têm mais de 240 clientes ativos em 2024, um crescimento de 40% em relação a 2023, e essa mesa de clientes traz uma série de recursos para o banco e diversifica as receitas do banco. Vamos falar daqui a pouco sobre a mesa de clientes. O varejo é a carteira de crédito do banco que é emprestada para pessoas físicas. Então, aqui é o crédito colateralizado, ou seja, é um empréstimo com garantia, tornando essa carteira de crédito muito menos arriscada. A gente vê que a carteira de crédito foi de 8,3 bilhões em dezembro de 2024, um crescimento de 73% em relação a 2023 e um crescimento de 2,6 milhões de clientes, ou seja, é um banco que está em forte crescimento, tanto em receitas quanto em número de clientes, e vem aí de uma eficiente alocação de capital, principalmente atuando em produtos de baixa perda esperada, que é esse crédito colateralizado. Além disso, o banco tem distribuído a cada trimestre 8 centavos por ação, totalizando 32 centavos no ano, e uma distribuição adicional de 16 centavos por ação, totalizando 48 centavos no período. Isso dá um dividendo de 10,9% nos últimos 12 meses. O banco também lançou um programa de recompra de ações de aproximadamente 5 milhões de ações, o equivalente a aproximadamente 10% das ações totais do banco, o que reforça a visão do acionista controlador em relação ao preço das suas ações. Ele vê que está muito barato e ele aí vai às recompras. É uma maneira de valorizar as ações e de trazer um ganho para o acionista.
os negócios do banco. O banco ele atua tanto na parte de atacado, emprestando dinheiro para empresas de grande e médio porte. Também tem o braço da mesa de clientes, onde eles fazem operação de juros, com moedas, commodities, derivativos, hedge cambial, principalmente para empresas que trabalham muito com commodities, né, no setor do agronegócio, por exemplo, serviços de câmbio, câmbio futuro. Então, é um braço muito importante do banco que traz uma rentabilidade muito boa, como a gente vai ver um pouco mais à frente. Tem também o braço do mercado de capitais e operação estruturada, onde o banco atua prestando serviço financeiro para algumas empresas, fazendo operações estruturadas em ativos imobiliários. Então, é uma espécie de serviço onde o banco atua como um banco de investimento, assessorando empresas na emissão de títulos como CDB, LCI, LCA, muito parecido com o Banco ABC. Só que o Banco ABC tem um foco maior nessa parte, enquanto o Banco Paine ele acaba sendo mais diversificado em relação às suas receitas. Temos aqui o Paine de varejo colateralizado, onde ele empresta para pessoas físicas, porém um crédito de baixo risco por ser colateralizado. E além disso, tem o que o banco chama de investidas, que é a participação do banco em algumas fintechs, como a Amigos, que é uma fintech dedicada à criação de cartão de crédito consignado para aposentados, pensionistas, militares. Então, as pessoas compram nesse cartão e acabam tendo o desconto em folha de pagamento. Tem também a Bix, que é um sistema de infraestrutura onde eles acabam negociando produtos e serviços estruturados ali, serviços financeiros, que acabam trazendo também uma rentabilidade muito boa para o banco, e o banco tem participação através da Paine Holding nessas duas fintechs, a Amigos e a Bix. O banco está atuando tanto no atacado quanto no varejo em praticamente todas as regiões do Brasil. Aqui está a presença dele no atacado, região sudeste, sul, centro-oeste, nordeste e norte do país. Em alguns estados o banco ainda não tem presença, o que aumenta a possibilidade de crescimento futuro quando o banco começar a expandir a sua área de atuação no Brasil. E os resultados de 2024. Então a gente consegue observar aqui, deixei em destaque, o crescimento do lucro líquido de quase 43% em relação a 2023. Então, se o banco continuar crescendo o seu lucro líquido com esse ritmo, então isso vai beneficiar muito o acionista, tanto na forma de dividendos quanto na forma de valorização das ações. Uma informação importante que é o índice de Basileia de 14,5%, como eu havia mostrado. A inadimplência acima de 90 dias, bem controlada. O valor patrimonial da ação está em 5,34, enquanto o banco está sendo negociado nesse momento a R$ 4,36, com um desconto de 17% em relação ao seu valor patrimonial e negociando a um preço-lucro abaixo de 4 vezes, ou seja, o banco está muito descontado e pagando um dividendo acima de 11% nos últimos 12 meses. A gente observa que a cota ela tem oscilado bastante, chegou a cair bastante aqui em meados do mês 6 do ano passado, voltou a subir atingindo seu pico acima de R$ 5,00 e voltou a cair, agora está lateralizada na faixa dos R$ 4,30, R$ 4,50. O lucro líquido em 2024 foi de quase 260 milhões, um crescimento de 43%, como a gente viu. O ROI do banco, que é uma das métricas mais importantes de se analisar em um banco, tem permanecido acima de 20%, o que já é um ROI excelente. Acima de 20% eu considero um ROI excelente. A margem financeira caiu 3% em relação a 2024. As despesas com provisões e recuperações de crédito, impairments e descontos foram de 115 milhões em 2024, uma redução de 30% em relação a 2023, o que é bom, enquanto as receitas de serviços e tarifas do segmento de atacado, um aumento acima de 50%, tanto da parte de serviços quanto da parte de tarifas. As despesas de pessoal e administrativas, no geral, subiram 9%, enquanto a carteira de crédito do banco expandiu em 49% e o lucro líquido, como a gente viu, subiu 43%, mostrando que as despesas estão crescendo num ritmo muito menos acelerado do que o crescimento do lucro e da carteira de crédito do banco.
A carteira de crédito do banco cresceu no total quase 49% e a maior parte do crescimento veio de grandes empresas e do varejo colateralizado. Aqui nós vemos a carteira expandida por segmento. A gente observa que o varejo foi o que mais cresceu, o varejo colateralizado e grandes empresas. Já em relação à carteira de crédito no atacado para empresas, o crédito corporativo, a gente observa que a concentração setorial é principalmente aqui no agronegócio e no setor imobiliário, e ela está bem diversificada, né? 12% energia, 9% indústria, 6% logística e transporte e alguns outros. Aqui temos um gráfico importante que mostra a parte colateralizada dos empréstimos. Quando a gente vai olhar da carteira de crédito de atacado para empresas, você percebe que 93% é colateralizado e apenas 7% não tem garantias. Em relação a grandes empresas, 95% é colateralizado e em relação a médias empresas, 90% é colateralizado. Ou seja, o banco tem uma carteira de crédito muito segura. Aqui temos o Índice de Penetração de Produtos, o IPP, que indica quantos produtos, em média, o banco consegue vender para cada cliente do banco. Então, cada cliente tem, em média, 2,5 produtos ou serviços. Perceba que a maior parte dos clientes, 40%, só compram um produto ou serviço do Banco Paine. Então, existe uma margem muito grande para, sem precisar aumentar o número de clientes, apenas com os clientes existentes, conseguir vender mais algum produto ou serviço para esse cliente, aumentando a rentabilidade. A mesa de clientes tem entregado resultados consistentes e diversificados. A gente vê que essa carteira de serviços totalizou quase 16 bilhões de valor nocional de derivativos em 2024, 30 bilhões de câmbio negociados e aproximadamente 250 clientes ativos. Então é um braço muito importante do Banco Paine, essa assessoria na mesa de clientes. E quando a gente vai descrever as receitas, separar as receitas da mesa de clientes, a gente observa que 51% das receitas vieram da parte de negociação com moedas, 22% de negociação com commodities e 27% com juros. Em relação à carteira de crédito de varejo, você observa um crescimento de 73% de dezembro de 2023 a dezembro de 2024. E essa carteira de crédito, como ela é colateralizada, é muito menos arriscada. Aqui está a participação do banco no grupo BIX, aproximadamente 33%, e o grupo BIX vem num crescimento robusto de dezembro de 2023 a dezembro de 2024, com a carteira sob monitoramento, um crescimento de 73%, mesmo com o volume de transação crescendo apenas 4%, demonstrando a eficiência operacional desse grupo, do qual o Banco Paine tem aproximadamente 33% de participação através da Paine Holding. O lucro líquido do BIX cresceu 4 vezes, um crescimento robusto, e o resultado de equivalência patrimonial também de 5 vezes, demonstrando a eficiência desse negócio, do qual o Banco Paine também tem uma participação relevante. Através do Paine Holding, o Paine tem uma participação de quase 63% na Fintech Amigos. Tem ali a parte de cartões consignados e benefícios, né, para aposentados e pensionistas do INSS, militares. Então, é um cartão de crédito que tem um baixo índice de inadimplência, uma carteira com mais de 180 milhões negociados, com 73 convênios públicos, mais de 74 mil cartões emitidos por CPF, 24 mil agentes de crédito credenciados, 215 lojas Corbans parceiros, né? Os Corbans são os correspondentes bancários que servem ali como uma ponte de intermediação entre o cliente e o Banco Paine, e mais de 2 mil correspondentes bancários em call centers. Observe o crescimento fantástico dessa fintech que o Banco Paine é majoritário, um crescimento só considerando o ano de 2024, essa carteira saiu de 11 milhões para quase 183 milhões, então um crescimento muito robusto.
É importante mostrar também o índice de inadimplência acima de 90 dias do Banco Paine abaixo de 1%, no geral para grandes empresas 0,3%, médias empresas 1,3% e no varejo colateralizado 1%. Então, a carteira do Banco Paine é uma carteira extremamente conservadora, muito segura, um banco muito rentável, muito eficiente e por isso eu tenho ele na carteira. Eu vou já mostrar minha posição para vocês. O rating da carteira de crédito de AAC, que é a carteira mais segura, acima de 95%, demonstrando a segurança da carteira de crédito do banco. Essa aqui é apenas a parte mostrando como o banco tem se financiado, então através de letras financeiras, debêntures, depósitos interbancários. E uma coisa importante a ser mostrada é o seguinte: em dezembro de 2024, observe que o acionista controlador ele possui aproximadamente 67% de todas as ações, sendo quase 98%, quase a totalidade das ações ordinárias, aquelas ações que dão direito a voto, e 35% das ações preferenciais. Praticamente todas as ações que dão direito a voto estão nas mãos do acionista controlador. Então, quando você for investir, tem que pensar nisso. Você gosta de ter ações ordinárias, preferenciais? Para mim, tanto faz. O que importa é que o banco seja lucrativo, que a ação seja lucrativa e que ela me remunere via dividendos, juros sobre capital próprio e valorização das cotas, quando a empresa, no caso o banco, ele é bem gerido. E é o caso do Banco Paine. Então, as ações que estão em livre circulação são de aproximadamente 23%, de acordo com o relatório do próprio banco, e a maior parte das ações que estão em livre negociação são as ações preferenciais, com final 4. Então, perceba que a maior parte dos investidores de Banco Paine são pessoas físicas e 40% são institucionais. Olhando aqui de dezembro de 2023 a dezembro de 2024, o Banco Paine tem performado melhor do que o próprio índice Ibovespa. Vindo aqui no site do Investidor 10, a gente vê que o banco está muito descontado, como eu mostrei para vocês. Porém, aqui vocês têm que observar uma coisa importante. O banco ele não pagou dividendos de 2017 a 2022. Inclusive, o banco operou no prejuízo de 2007 a 2020, se recuperando ali apenas em 2021, e o banco fez um turnaround, e a partir de 2021 o banco começou a se tornar mais rentável. E a gente observa aqui tanto o crescimento das receitas como o crescimento do lucro líquido. Esse gráfico é importante, a assimetria entre o lucro líquido e a cotação. Então observa que enquanto o lucro líquido ele tem crescido, a cotação tem andado de lado. Então há esse descasamento mostrando que estamos numa boa oportunidade de compra do Banco Paine. Observe que nem sempre foi assim, ó. À medida que o lucro líquido caía, a cotação do banco caía junto. Quando o lucro líquido começou a subir, a cotação do banco começou a subir junto, mas a partir aqui de 2020, observe que o lucro começou a se recuperar, enquanto a cotação não subiu na mesma proporção, mostrando aí uma simetria interessante, um bom momento de compra, não é nenhuma recomendação. Aqui a minha participação, minha carteira no MyProfit. Perceba que o Banco Paine representa mais de 7% da minha carteira. O banco está muito descontado, eu tenho uma posição relevante em relação ao total da minha carteira, então no momento eu não estou comprando, eu estou comprando outras ações como Soja 3, Vale, Semig, que tem um percentual muito pequeno, eu estou aumentando esse percentual. Já tive, vendi com lucro e depois voltei a recomprar. Então deixa nos comentários se você é investidor do Banco Paine, se você acha interessante esse banco, quais são as suas perspectivas para esse banco e o que você tem feito com os seus investimentos. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou Luan Batalha, esse é o canal Ninta Investe. Até a próxima. Fui!